Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 15ª aula de Noções de Direito do Pré-ALMG do Aprobac. A aula anterior, a gente adentrou, então, a temática de noções de direito administrativo. Falamos um pouquinho da principiologia que rege os atos da administração pública e hoje a gente vai entrar de cabeça na administração pública direta e na administração pública indireta nós vamos passar apenas por 2 espécies de entidades da administração indireta, ok? Então vamos que vamos. Então a gente está ali nos artigos 13 seguintes da Constituição do Estado. Esse aqui é o organograma básico da organização administrativa do Estado de Minas Gerais. A administração direta são os poderes do Estado de Minas Gerais, né? Não vamos cair naquele raciocínio errôneo de vincular a atividade administrativa apenas ao Poder Executivo, porque os outros poderes também a exercem, e quando a exercem tem que cumprir toda a legislação, todo o regramento. Então, lembrando, quando o Tribunal de Justiça, que é o Poder Judiciário, faz uma compra de um material, ele tem que seguir os ditames da lei de licitação. Nesse momento, o Poder Judiciário está exercendo de forma atípica a função administrativa, porque a função típica do Poder Judiciário é julgar conflitos entre pessoas que processam umas às outras, ou empresas, etc. Ok? Então, o organograma continua então com a administração indireta, com as espécies autarquias, que temos 2 espécies, subespécies, vamos dizer assim, 2 tipos, autarquia de serviço ou territorial, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado. Ok? E gravitando aí nesse quadro, nós temos a figura do órgão autônomo. Tá bom? Nós vamos tentar explicar isso aqui de maneira tranquila, didática. Então, a administração direta estadual, que as entidades de administração direta que a gente tem na nossa federação é a União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Os poderes desses entes, ou seja, e aqui cabe uma observação. No âmbito da União, nós temos poderes legislativo, executivo e judiciário. No âmbito do Estado, nós temos poderes legislativo, executivo e judiciário. No âmbito municipal, nós não temos poder judiciário, tá bom? No âmbito da administração direta no ente municipal, não há poder judiciário, tá bom? É apenas uma informação, uma curiosidade aí que ajuda o estudante. Então tá, no âmbito estadual nós temos os 3 poderes
E, segundo o texto constitucional, a administração pública direta, a Constituição define o que é. É a que compete a órgão de qualquer dos poderes do Estado. O que é a administração direta pela Constituição Estadual? É a que compete a órgão de qualquer dos poderes do Estado. Ok? Tranquilinho, a administração direta é muito simples de entender, pelo fato de que é o próprio ente, é o próprio governo de Minas, é o próprio poder judiciário, é o próprio poder legislativo quando exerce a atividade administrativa. Ok? Só que o raciocínio que você tem que entender é que são muitas as atividades que o Estado tem para desenvolver. Então, em certas oportunidades, é melhor transferir para um particular, é melhor transferir para uma entidade que não deixa de ser do Estado, mas ela fica especializada, né? Então, assim, a gente vai ver que, para não ficar tudo no âmbito do Estado, no âmbito das secretarias de Estado, para tornar o serviço mais eficiente, é melhor criar, às vezes, uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista, e por aí vai, ok? Eu elenquei aqui algumas características que são gerais da administração direta. Aliás, são as características da administração direta, e a gente vai também passar pelas características da administração indireta. Elas são poucas em relação à da administração direta, porque são aquelas que são comuns a todas as espécies da administração indireta, viu, gente? Não estranhem, não. Mas vamos aqui falar um pouquinho da administração direta. Quem cria a administração direta, os entes, é a própria Constituição Federal. É no texto constitucional lá da Constituição Federal de 88 que explicita que existe União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ok? Então, são criadas diretamente pelo texto constitucional. Essas são pessoas político-administrativas. A gente já falou um pouquinho disso na aula passada. Pessoa político-administrativa é porque exerce atividade administrativa, só que existem cargos na administração direta que são eleitos politicamente. Então, o governador é eleito pelo povo. Ok? Então, vocês vão ver que nas administrações indiretas, as pessoas são meramente administrativas, porque não há eleição para cargo político em nenhuma das entidades da administração indireta. Ok? Exercem funções legislativas, jurisdicionais e executivas. O poder executivo, entenda-se administrativo, tá? Para ficar bem fácil na sua cabeça. A função precípua típica do poder executivo é exercer atos administrativos gerais, serviços públicos, prestar serviços públicos de saúde pública, educação, etc. Não podem ser extintas essas unidades políticas da administração direta, político-administrativas, não podem ser extintas nem mesmo por emenda à Constituição, porque é o que a gente chama de cláusula pétrea, né, a forma federativa do Estado. E o exemplo mais claro para você entender o que é a administração direta é o organograma do Poder Executivo Estadual, no qual existem diversas secretarias responsáveis por diversas atividades administrativas. Quando você pega o governo de Minas, temos a figura do governador e no primeiro escalão, que é chamado, existe um secretário de Estado das diversas matérias. Secretário de Estado da Educação, secretário de Estado da Saúde, do Meio Ambiente. E esses secretários agem em nome do governador. Os servidores abaixo dos secretários agem em nome dos secretários, que agem em nome do governador. Certo? Então, assim, fica bem fácil de entender a atividade administrativa pelo organograma de uma Secretaria de Estado, por exemplo. O organograma é a montagem, né, gente? Secretário, subsecretário, níveis de direção, de gerência, até chegar no servidor lá na ponta da linha. Né? Porque quem desempenha, no fim das contas, as atividades administrativas, os serviços públicos, são servidores públicos. Da administração direta, se estiver dentro do organograma da administração direta. Tudo bem? Então, assim, lembrando que o exemplo mais claro é o organograma do Poder Executivo, mas como a Constituição determina que
a administração direta é a que compete a qualquer órgão, né, dos poderes do Estado, é errado vincular a atividade administrativa apenas ao Poder Executivo. Ok? Tranquilo demais. É muito mais tranquilo identificar quando é a administração direta, porque é quando o Poder Executivo realiza essa atividade diretamente, os servidores do Poder Executivo Estadual que a realizam. Ok? Ou então servidores do Poder Judiciário e Legislativo quando exercem a função atípica desses poderes. Ah, professor Matheus está repetindo demais. Vou ter que repetir mesmo. Porque o que tem de gente que liga a atividade administrativa apenas ao Poder Executivo Estadual é demais e é um erro segundo a Constituição do Estado. Ok? Olha só, as entidades da administração indireta são várias espécies, como a gente viu, 5 espécies ao total, só que elas têm características comuns. Elas são criadas ou autorizadas por lei. Lembrando que quem cria a administração direta é a Constituição Federal. Já as entidades da administração indireta, elas são criadas ou autorizadas por lei. Elas são pessoas administrativas, elas não são pessoas político-administrativas, certo? Não há eleição para o dirigente de uma fundação, de uma autarquia. Podem ser extintas. A mesma situação de uma lei que cria, ela pode extingui-la. Olha a diferença da administração direta, que não pode ser extinta nem mesmo por emenda à Constituição. E olha só que interessante, o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição diz: é vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de entidade de sua administração indireta. Por que eu quis fazer essa observação aqui? Porque, primeiro, que diz respeito a todas as entidades da administração indireta, mas linka com a matéria que a gente já viu sobre delegação legislativa. Lembra da lei delegada? Lembra que, às vezes, para dar celeridade ao processo legislativo, a Assembleia, mediante um pedido do governador, delega a a elaboração de uma lei, essa lei já entra em vigor. Lembra disso, que não tem sanção e veto do governador, porque seria ilógico. Tá? E não pode delegar ao governador a criação, extinção ou transformação de entidade de sua administração indireta. Fechado? Olha só, vou voltar aqui no organograma. Olha lá, a administração direta, indireta. Primeira espécie, autarquias. Autarquias, ok? Vão com muita tranquilidade, muita informação. Vou dar exemplos, viu, gente? Vou dar exemplos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Só que agora a gente está começando a ver, então, atividades administrativas que não são desempenhadas pelo governo do Estado diretamente. Ele cria entidades para dar maior eficiência à prestação desse serviço público específico. Ok? E a primeira entidade, o primeiro tipo de entidade que o Estado pode criar é a autarquia. Ok? As autarquias continuam sendo pessoas jurídicas de direito público, porque a gente vai caminhando, a gente faz de uma forma metodológica aqui, que a gente vai caminhando que, às vezes, o Estado vai criar uma empresa e ela não vai ser mais de direito público. Mas a autarquia é a que mais está próxima da administração direta. Certo? A gente estuda a administração direta e depois a autarquia, fundação, empresas e sociedade de economia mista, porque quanto mais distante da explicação da administração direta, mais diferente vão ficando as características. Então, as autarquias também são pessoas jurídicas de direito público. Elas são instituídas e extintas por lei específica. Então, uma lei específica tem que criar ou extinguir a autarquia. Não pode vir no bolo de uma lei que fala sobre abelhas, gado, e vem lá, cria-se uma autarquia. Não, a lei tem que ser destinada exclusivamente para a criação e a extinção da autarquia. Elas exercem atividades típicas da administração pública. Pula aqui para a característica aqui de baixo, porque essa atividade típica da administração pública não é atividade econômica. A autarquia não está ali para exercer atividade econômica.
Ok? Então, volta lá. Elas possuem autonomia gerencial, orçamentária, patrimonial. Ela está fora do organograma da administração direta. Ela tem autonomia gerencial, orçamentária, patrimonial, mas isso não quer dizer que elas são independentes. Elas sofrem ainda o controle finalístico. O governador do estado olha para uma autarquia que tem autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial, mas se ela estiver caminhando, se ela estiver finalisticamente errando, ele pode sim controlá-la. Mas se não for nesse controle finalístico, a autarquia ela tem uma independência, ela tem uma autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial. É isso que quer dizer. Mas é errado dizer que a autarquia é independente da administração direta. Vamos supor que o governador de Minas veja que uma das suas autarquias está exercendo atividade econômica. Apesar dela ser autônoma, gerencial, orçamentária e patrimonialmente falando, ele pode exercer o controle finalístico. Olha, ele pode acionar judicialmente dizendo: essa autarquia minha, embora autônoma, está finalisticamente errando porque está, por exemplo, praticando uma atividade econômica. As autarquias se submetem à lei de licitações, assim como a administração direta. Está vendo como é que ela parece bastante a administração direta? Possuem responsabilidade objetiva sobre seus atos, assim como a administração direta. E no governo do estado de Minas Gerais, essas autarquias podem ser de serviços, são as que prestam serviços públicos, ou essa figura das autarquias territoriais. A Constituição Estadual acabou usando essa nomenclatura de autarquias territoriais. Então vamos explicar aqui esse tipo de autarquia. Mas as autarquias mais comuns que a gente tem são as autarquias de serviços. Olha as autarquias que a gente tem. Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, né, que é o DR, o IPSENG, a Loteria, a Universidade do Estado de Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Agropecuária, a Junta Comercial, o Instituto Estadual de Florestas. São órgãos públicos, ou seja, são ali servidores públicos que estão ali, só que não estão na composição da administração direta. Quando eu quis dizer que órgão público, eu não quis dizer no conceito administrativo, né, gente? Que órgão é dentro do mesmo ente. Por exemplo, a Secretaria de Estado é um órgão do governo do Estado, que é a administração direta. Eu estou querendo dizer assim, são entidades bem públicas. Bem públicas. Ninguém tem dúvida que, por exemplo, o IEF é um órgão público. Só que ele não faz parte da administração direta. É uma autarquia uma autarquia de serviço que presta um serviço público com mais eficiência do que se tivesse dentro da estrutura do Estado, entende? Ali você tem especialização de servidores, você tem concursos públicos específicos para essas carreiras, entende? Então, assim, é bem interessante essa lógica de praticar o serviço público, é você criar uma empresa, um ente, uma pessoa jurídica que vai prestar esse serviço público de maneira muito mais eficiente, muito mais talentosa do que se estivesse dentro da administração direta. Ok? Vocês têm que entender que a administração direta, por ser político-administrativa, esse caráter político faz com que, por exemplo, tenha eleições do chefe máximo da administração direta a cada 4 anos. O governador chega, ele pode propor a reforma administrativa, muda a secretaria de nome, papapá. Você imagina certas atividades públicas, como atividades relacionadas ao meio ambiente, que o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, desempenha, se ficasse à mercê de mudanças de secretariado, né, junção de secretarias, aí você dá mais autonomia e dá mais eficiência na prestação desse serviço público. Olha essa que está no meio do slide, que é a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela é aquela espécie de autarquia territorial. Vejamos a Lei Complementar 107 de 2009. Aqui o artigo 1º diz: fica criada a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, agência RMBH, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar 89, na forma de autarquia territorial. Esse print dessa lei aqui, ele é duplamente importante. Ele demonstra que é uma autarquia territorial,
né, criando essa agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte, e ela demonstra que as autarquias elas têm que ser criadas por lei, e a lei é específica. Essa lei complementar 107, ela só faz isso. Ela cria a agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Ok? Gente, autarquia são entidades da administração indireta que praticam serviços, que exercem serviços públicos. Sabe, a autarquia está no nosso dia a dia. A Juseng, por exemplo, que é a nossa junta comercial, ela exerce ali o registro das sociedades empresárias com muito mais eficiência do que se ela tivesse dentro da administração direta. Entende? O Departamento de Estradas e Rodagem, DR, ele se especializa na edificação, especializa-se em estradas, para dar mais eficiência ao serviço público desempenhado, tá bom? Essa autarquia territorial, ela é bem excepcional, tanto é que não tem muitas. Mas como a Constituição quis colocar explicitamente autarquias de serviço e territoriais, eu estou aqui explicando para vocês, para que quando vocês forem ler o artigo 14, não tenham dúvida alguma, ok? Então, assim, a gente encerra aqui as noções de autarquia. Lembrando, a autarquia está fora da estrutura do governo do Estado. A autarquia está fora do governo de Minas, no sentido de organograma do Poder Executivo. Ele está na administração indireta. Só que como ela é a primeira espécie de administração indireta, a primeira espécie que a gente está estudando, ela guarda muitas relações de características comuns à administração direta, como, por exemplo, são pessoas jurídicas de direito público, elas têm que respeitar a lei de licitação, seus servidores têm responsabilidade objetiva. Eu não sei o que é isso, calma, vai ter um tópico específico para isso, mas você já tem que saber que a responsabilidade do servidor que está lotado em uma autarquia, ela é objetiva tanto quanto a responsabilidade de um servidor que está lotado na administração direta. Entende? Só que ela tem algumas peculiaridades. Elas são criadas e extintas por lei específica. Já a administração direta ela não pode ser extinta nem mesmo por emenda à Constituição. Não é verdade? Lembrar da autonomia que elas têm, que não é independência. E por aí vai. Ok? Fechado? Tranquilo? Foi muito rápido? Você volta a assistir de novo. Ficou com dúvida? Manda e-mail. O e-mail está no mural do aluno. Tá bom? Bom, as fundações é a segunda espécie. Lembra que eu falei que quanto mais a gente vai estudando a administração indireta, quanto mais perto da administração direta, mais ela guarda relações com a administração direta. Olha só que interessante, eu tirei essa definição do livro do Maza, de Direito Administrativo, e aqui, fundações são criadas mediante a afetação de um acervo patrimonial do Estado a uma finalidade pública, revestindo-se das mesmas características jurídicas das demais entidades autárquicas e podendo exercer todas as atividades típicas da administração pública. Bom, o que está querendo dizer aqui? Que fundação se parece muito com entidade autárquica, que é um outro nome para autarquias. E o que é, em verdade, uma fundação? O governo de Minas, o governador do estado, ele separa um patrimônio, isso que é afetar um patrimônio, um acervo patrimonial. Ele afeta um patrimônio e cria uma fundação para ela desenvolver uma atividade típica da administração. E aqui ela vai ter uma especialidade gigantesca. Olha para vocês verem aqui, antes de traçar as características, olha só as fundações que a gente tem. Fundação Ezequiel Dias, Fundação João Pinheiro, Fundação Clóvis Salgado, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, que exerce atividade hospitalar. Como que essas fundações nasceram? O governo separou um patrimônio para elas e afetou para que elas pudessem desenvolver uma atividade típica da administração pública. Ok? São pessoas jurídicas de direito privado, com uma única exceção.
que é a Previdência Complementar, está lá no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, e quando você for ler esse artigo 14, ele faz uma referência a um outro artigo, 36 da Constituição, então faça esse caminho. Elas são instituídas e extintas por lei específica, então ela não é criada por lei específica, e sim instituída por lei específica. Exercem atividade típica da administração, possuem autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial, não estão subordinadas à administração indireta, à administração direta, mas a administração direta tem controle finalístico sobre a fundação, se ela tiver, saindo da finalidade dela. Submetem-se à lei de licitações e possuem responsabilidade objetiva de seus atos. Ok? Então, veja bem, pessoas jurídicas de direito público. Fundação é muito parecido com a autarquia. Tanto é que, muito antigamente, sabe como é que elas chamavam? Fundações autárquicas. De tanta característica comum que ela tinha com as autarquias. Mas, hoje, modernamente, o direito administrativo já separa essas categorias, tá? Em fundações e autarquias, e existem pequenas diferenças. Por exemplo, existe uma fundação que é de direito privado, que é a única exceção, que é a Previcom. Não tem nenhuma autarquia de direito privado. Ou seja, quanto mais a gente caminha na administração indireta, mais de direito privado, mais parecendo pessoa não pública, a entidade fica parecendo, tá bom? Agora eu quero falar de duas pegadinhas, porque as fundações, geralmente, 99% dos casos, elas começam com a letra F. Então, na prova, dificilmente vai perguntar o que a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais é, porque já está no nome. Eu não vejo uma questão de concurso da Assembleia dizendo a Fundação Ezequiel Dias é uma autarquia, fundação? Então, esse F na frente, FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, Fundação Hemominas, Clóvis Salgado. Só que temos o IEFA. O IEFA, gente, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, ele é uma fundação. Então, uma boa pegadinha para a prova, não é mesmo? O IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, ele é uma fundação. Ok? E a segunda pegadinha, então, ela é mais importante ainda porque ela é de 2014. E a de 2014 é posterior ao último concurso. E é uma fundação pública de direito privado. É uma exceção. Então, as exceções costumam ser cobradas em prova, não é verdade? Então, vejamos. E outra informação, olha o artigo 4º da Lei Complementar 132. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a entidade fechada de previdência complementar de natureza pública. Veja que a lei não criou a Previcom, ela autorizou a criação da Previcom. E aqui é uma das diferenças entre autarquia e fundação, que a autarquia é criada por lei específica e a fundação é instituída, autorizada por lei específica. Beleza? Gente, terminamos 2 espécies já. A gente continua na próxima aula vendo a 3ª, a 4ª e a 5ª. E vocês vão vendo que elas vão perdendo características de direito público. E a gente também vê a questão dos órgãos autônomos que estão fora dessa estrutura de administração direta e indireta. E acredite, os órgãos autônomos estão muito mais na sua vida do que você pensa. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e bora conquistar esse crachá, hein?